Olá, aqui é o Denilson e hoje nós vamos analisar um trecho desse livro, The Prince and the Pauper. Esse é mais um vídeo da série Aprendendo Inglês com Literatura. E antes de começar, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu gostaria de convidar você para se inscrever agora para que você possa acompanhar todos os meus vídeos, ok? Bem, então vamos lá. Esse título, como você está vendo, The Prince and the Pauper, você pode entender literalmente como o príncipe e o pobre, né? A ideia do termo pauper. Né? Mas essa obra foi traduzida para o português e talvez muitos conheçam, né, como O Príncipe e o Mendigo. Mas esse tipo de atualização ou de alteração é bastante natural, é bastante normal. Tá? O importante é utilizar o material aqui, o texto, como material de estudo, né, para que você aprenda essa metodologia de estudar inglês através de texto literário e através de material de áudio, desculpa. Principalmente, né, os materiais que eu indico aqui do site LibriVox e do projeto Gutenberg. Tá? Então, pauper, o sentido é exatamente esse, de pobre, né? É a ideia que ele quer passar, apesar da tradução e da adaptação para mendigo em português, embora as duas palavras, de certa forma, estejam correlacionadas. Né? Bem, e como sempre, primeiramente eu vou fazer a leitura aqui do texto, depois eu vou explicar algumas passagens, vou explicar o vocabulário e, por fim, nós vamos ouvir o áudio do LibriVox, que é narrado por um nativo da língua inglesa. Ok? Então vamos lá. Vamos aqui à primeira frase. In the ancient city of London, on a certain autumn day, in the second quarter of the 16th century, a boy was born to a poor family of the name of Kente, who did not want him. On the same day, another English child was born to a rich family of the name of Tudor, who did want him. All England wanted him too. England had so longed for him, and hoped for him, and prayed God for him, that now he was really come, the people went nearly mad for joy. Mere acquaintances hugged and kissed each other and cried. Everybody took a holiday, and high and low, rich and poor, feasted and danced and sang, and got very mellow, and they kept this up for days and nights together. By day, London was a sight to see, with gay banners waving from every balcony and housetop, and the splendid pageant marching along. By night, it was again a sight to see, with its great bonfires at every corner, and its troops of revellers making merry around them. There was no talk in all England but of the new baby, Edward Tudor, Prince of Wales, who lay lapped in silks and satins, unconscious of all this fuss, and not knowing that great lords and ladies were tending him and watching over him, and not caring either. But there was no talk about the other baby, Tom Canty, lapped in his poor rags, except among the family of paupers whom he had just come to trouble with his presence. Ok, pessoal, então vamos agora analisar o texto aqui para que vocês possam compreender o trechinho da história. Vamos lá, então aqui no início, in the ancient city of London, que é na antiga cidade de Londres, né? Ancient, como vocês podem ver, é um cognato, parece com a língua portuguesa, ok? City também, então esse primeiro trechinho aqui é bastante fácil. Né? On a certain autumn, também dois cognatos, né? Em um certo outono, em um certo dia de outono, autumn day, in the second quarter of the 16th century. Então, olha, é o segundo, e o quarter é literalmente a quarta parte. Né? Então, dividindo o ano em quatro partes, seria o segundo. Né? O segundo trimestre of the 16th century. Aqui é o século XVI, você tem o número ordinal, 16th, né? No século XVI. A boy was born. Então, essa estrutura was born, o verbo born, que é o verbo nascer, ele sempre vem conjugado juntamente com o verbo to be. Então, um garoto nasceu to a poor family, né, em uma família pobre, of the name of Kente, né, do nome de Kente. Who did not want him?
né, que não o queria. Bem, agora aqui na próxima frase, on the same day, né, no mesmo dia, another English child, outra criança inglesa, was born to a rich family. Então, nasceu, observe que é a mesma estrutura. Então, nós temos was born aqui e was born na frase aqui em cima. Was born to a rich family of the name of Tudor. Então, obviamente, essa Tudor, o nome da família real naquela época, né, o sobrenome da família, os Tudors. Okay? Who did want him? Então, que o queriam. Okay? Então, interessante para você entender até aqui da história é isso, né? O primeiro nasceu na família pobre, né, que era da família Kent, e não queriam a criança, e o segundo da família dos Tudors, que o queriam. Bem, e não era só a família, como vocês podem ver aqui. All England wanted him too. Né? Toda a Inglaterra queria ele também. England had so longed for him. Essa expressão aqui, longed, é no sentido de aguardar. Né? Então, ficaram na expectativa, aguardando por ele, pelo bebê. And hoped for him. Esse hope aqui, no sentido de esperança, né? Tiveram esperança, esperaram por ele. Ok? Então, esperaram por ele. And prayed God for him. Né? E pediram a Deus, né? Pray é o verbo, né, para você orar, né? Rezar. Então, prayed God, pediram a Deus por ele. That now that he was really come. Então, agora que ele havia realmente chegado, really, realmente, né? O come no sentido de chegar. The people went nearly mad for joy. Né? As pessoas, essa expressão é como se fosse em português algo, né? As pessoas quase enlouqueceram de alegria, né? Foram uma loucura, né? Elas ficaram de fato muito felizes, né? O joy é o termo para alegria, né? Mere acquaintances, esse termo é utilizado para se referir a pessoas que são conhecidas, mas que não são exatamente amigos, né? Friends, como nós conhecemos, e talvez seja um termo mais famoso para a maioria. Né? Então, acquaintances são as pessoas que são conhecidas, mas não são exatamente amigos. Então, aqui, meros conhecidos, hugged and kissed each other. Então, abraçaram, que é o hugged and kissed, que é o beijaram, each other, beijaram e abraçaram uns aos outros. And cried, né? E choravam. O cried dá para ser entendido também como gritar, tá, gente? Mas aqui, pelo contexto, o choravam seria mais adequado. Everybody took a holiday. Então, todos tiraram férias ou tiraram... O holiday pode ser entendido tanto como feriado ou férias, tá, pessoal? Então, todos tiraram um dia, tiraram um momento ali para isso, né? Isso dura alguns dias, essa festa, né? And high and low, né? High é alto, low é baixo. E aqui em seguida nós temos rich and poor, que é ricos e pobres, né? Então todos aqui estão se referindo às classes, né, sociais da Inglaterra, né? Tanto ricos quanto pobres. Feasted, festejaram, and danced, e dançaram, and sang, e cantaram, and got very mellow. Né? Aqui o mellow é o termo para quando algo está, vamos dizer, de certa forma, calmo, quando algo é, vamos dizer, suave, doce. Né? Então todos estavam ali tranquilos, felizes, satisfeitos com o nascimento do bebê. And they kept this up for days and nights. Né? E mantiveram, né? O kept, o verbo manter. Manteram isso dessa forma por dias e noites. E o together é juntos. Né? E mantiveram isso dessa forma juntos por dias e noites. By day, que era durante o dia, né? Na parte do dia, London was a sight to see. Se você olhar a palavra sight, você vai ver que o significado é uma vista, é algo belo a ser visto. Né? Então, nós temos até uma expressão em português, né? Eu poderia dizer que London era bonito de se ver durante o dia, né? Ela é belo se ver durante o dia. With gay banners, ok? Então aqui banners, né? São cartazes, pode ser entendido como banner também, obviamente, né? Cartazes e aqui gay, é no sentido de alegre, né? Então com cartazes alegres, waving from every balcony and housetop. Wave você pode entender como se fosse um movimento, tal como um movimento de uma bandeira balançando, né? Então, waving from every balcony, de todos, o balcony é um termo para sacada, né? E housetop, obviamente, se refere ao topo da casa, aos telhados. Ok, and splendid pageants marching along, né? E
aqui nós temos desfiles, né, esplêndidos, marchando, né, o marching along, o along é para completar o sentido, né, como se fossem desfiles esplêndidos, marchando, passando ali pelas ruas. By night, né, à noite, it was again a sight to see. Então a noite também era, again, no sentido de novamente, né, belo de se ver, né, a vista, né, uma vista a se ver. Ou seja, obviamente, né, ele traz essa ideia, né, de que era belo, assim como eu mencionei sobre o dia, né, era belo de se ver Londres à noite. With its great bonfires, né, com suas grandes fogueiras, bonfires, at every corner. Corner você pode entender tanto como canto como esquina. Obviamente, como eles estão falando aqui das festas das ruas, né, pode ser entendido como nas esquinas, né, mas também caberia você fazer uma referência, né, com as fogueiras em todo canto, né, em todo lugar, para dizer que elas estavam espalhadas em todo lugar. And its troops of revelers making merry around them. Revelers são os foliões, né, então com as tropas ali de foliões, making merry, se divertindo ao redor delas, né, ao redor das fogueiras. Aqui, there was no talk in all England but of the new baby. Esse no está no sentido de nenhuma. Então não havia nenhuma outra conversa em toda a Inglaterra, mas além, né, do novo bebê. Edward Tudor, né? Prince of Wales, né? Príncipe, né? Príncipe de Wales, who lay lapped in silks and satins, né? Que estava, lapped você pode entender como envolvido, envolto, né? Em seda, silks e satins, que é o cetim, né? Que são tecidos caros. Unconscious, né? Aqui se refere ao bebê, né? Ao príncipe, inconsciente of all this fuss, de toda essa movimentação. Fuss você pode entender como toda essa movimentação, toda essa festa que está ocorrendo ali ao redor. And not knowing, e também não sabendo, né, that great lords and ladies, né, que grandes senhores, né, e senhoras were tending him, né, estavam cuidando dele, and watching him, protegendo ele, and not caring, e muitos também não se importando. O either aqui, ou either também, a pronúncia pode ser either também, principalmente no inglês americano, né? Então, assim, da mesma forma que tinham muitas pessoas importantes cuidando dele, protegendo, tinha alguns que também não cuidavam, ou não se preocupavam com aquilo. But there was no talk about the other baby. Então, mas, there was, não havia, já comentei essa expressão aqui em outros vídeos, como vocês podem ver, ela é bastante frequente. There was no, então é negativa. Não havia nenhuma conversa sobre o outro bebê. Tom Canty, lapped in his poor rags. Observe a diferença aqui, o lapped, né, que ele está envolto ali, ou coberto, né? E aqui o lapped. Então, o primeiro em tecidos caros, né? Seda e cetim. E o outro em his poor rags. Rags são trapos. Então, ele estava ali envolto em seus pobres trapos, né? Então não havia conversa sobre ele, exceto entre, among é entre, the family of paupers, a família de pobres, né? Whom he had just come to trouble, que ele havia acabado de colocar em, o trouble pode ser entendido como encrenca, né? Como problema, né? With his presence. Então, exceto a família de pobres em que ele tinha nascido, uma família em que ele acabara metendo em problemas pela sua simples presença, ok? Bem, pessoal, eu não considero esse aqui um texto muito complicado. Nós temos algumas palavras que talvez sejam mais raras, não é? Que podem apresentar assim, um pouco de dificuldade, mas a estrutura do texto em si não é muito complicada, né? Bem, agora eu vou executar o áudio do LibriVox, né, narrado por um nativo da língua inglesa. Vamos lá. In the ancient city of London, on a certain autumn day in the second quarter of the 16th century, a boy was born to a poor family of the name of Canty, who did not want him. On the same day another English child was born to a rich family of the name of Tudor, who did want him. All England wanted him, too.
England had so longed for him, and hoped for him, and prayed God for him, that now that he was really come, the people went nearly mad for joy. Mere acquaintances hugged and kissed each other, and cried. Everybody took a holiday, and high and low, rich and poor, feasted and danced and sang and got very mellow, and they kept this up for days and nights together. By day London was a sight to see, with gay banners waving from every balcony and housetop, and splendid pageants marching along. By night it was again a sight to see, with its great bonfires at every corner, and its troops of revellers making merry around them. There was no talk in all England but of the new baby, Edward Tudor, Prince of Wales, who lay lapped in silks and satins, unconscious of all this fuss, and not knowing that great lords and ladies were tending him and watching over him, and not caring either. But there was no talk about the other baby, Tom Canty, lapped in his poor rags, except among the family of paupers whom he had just come to trouble with his presence. Bem, então espero que você tenha compreendido o texto, né, a partir dessa explicação. Se você tiver alguma passagem que ainda ficou um pouco obscura, que você não conseguiu entender, por favor, deixe aqui nos comentários, coloque a sua dúvida, reescreva a frase, diga que aquela passagem não ficou muito clara, que você não entendeu muito bem, que eu vou ter o maior prazer em responder. E se você ainda não estuda dessa forma e quer começar a estudar através de materiais dentro dessa metodologia, utilizando textos literários, utilizando material de áudio ou material que você encontra disponível na internet, que é de fato muito abundante, né? Quem acompanha meu canal já sabe disso, eu sugiro que você faça o download do meu guia de estudos. O guia é esse que você está vendo aqui no vídeo, que está aparecendo a capa agora. O download é gratuito, basta você clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. E com ele você vai aprender o passo a passo sobre como aprender inglês de uma metodologia muito próxima, como essa aqui que nós estamos vendo, e de forma muito rápida e bastante eficiente, ok? Então não perca tempo, faça o download do guia agora e comece a transformar os seus estudos de inglês imediatamente. Bem, então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e vejo você numa próxima aula. Até mais!